lá para a segunda parte da nossa aula de tratamento de dor. Vamos falar dos tipos de medicamentos. Então, nós temos basicamente os analgésicos simples, os anti-inflamatórios não esteroidais, opioides, antidepressivos, anticonvulsivantes, corticoides. Eu não vou nem falar porque a gente não tem nenhuma indicação na ortopedia de usar corticoide. É um pouco diferente de reumato usa, né, tem suas indicações, mas falando da ortopedia, né, no geral a gente não indica para praticamente nada. Então, o corticoide ficaria restrito basicamente a tumor de coluna, que a gente acaba fazendo na fase aguda para diminuir o edema, diminuir o inchaço, diminuir a compressão e a perda neurológica, né? E lesão do plexo braquial aguda. Então, lesou o plexo, a gente também, mesma coisa, para evitar a inflamação do nervo, né? Mas, por exemplo, corticoide para dor na coluna não funciona, né? Para dor no joelho não funciona, a gente não tem indicação de uso. Como que são os analgésicos simples? Eles são anti-inflamatórios com pouco, né? Eles seriam anti-inflamatórios, não saem dessa linha, né? Mas com pouco poder anti-inflamatório, basicamente poder analgésico. E o que a gente tem? A dipirona, que a gente não tem muita certeza de como funciona, né? E o paracetamol, que seria por uma via da ciclooxigenase 3. Tem um outro medicamento que já existe no mercado desde os anos 70, mas ele ficou meio perdido e agora voltou. Começou a ser lançado de novo no fim do ano passado, que é o nome de venda dele é Dividol, só tem ele, né? Mas o princípio ativo é o Viminol. Ele é um analgésico simples que age lá na parte posterior da medula, então ele tem uma ação diferente tanto da dipirona quanto do paracetamol e pode ser combinado. Então fica o conhecimento, não está disponível no SUS, é só compra particular mesmo. A dose dele é de 70 mg, você pode usar até 4 vezes por dia. Então é uma opção a mais, né, para aqueles que não se dão com dipirona, com paracetamol, ou se você quer agregar. Então, Viminol. Falando agora da dipirona, então a dose máxima de segurança da dipirona seria 6 a 8 gramas por dia. Tem discussões, né? Qual que é o grande problema dos estudos com dipirona? A gente usa muito no Brasil, mas fora tem alguns países que proibiram, principalmente os Estados Unidos, por causa do risco de aplasia medular, que na verdade é uma coisa que acontece em 1 a cada milhão de pessoas. Isso é muito, muito raro. E tem muita relação genética, então seria um problema nos países nórdicos, né? Se a gente fosse a Noruega, tudo bem, teria um problema com dipirona, mas não tem. Mesmo norueguês aqui não é norueguês puro sangue, então você não vai ter problema genético com a dipirona, né? Você pode usar sem medo de aplasia medular, porque os outros riscos, por exemplo, de hepatotoxicidade com paracetamol são muito maiores do que de aplasia medular com a dipirona. E é um medicamento muito bom. Também aquela história que baixa a pressão, até hoje não me convenceram de que realmente baixa a pressão, até porque se dipirona fosse tão bom que tira a dor e baixa a pressão, a gente ia usar no lugar de propanolol para tratar pressão alta, né? Então a gente não faz isso, dipirona é só para dor, não baixa a pressão. A duração de efeito dela é de 6 horas, mas às vezes é um pouco mais curto, então umas 4 horas, algumas vezes já metabolizou e acabou o efeito. Então o que é legal? Você consegue deixar uma dose de 1 grama, que é a dose decente da dipirona, 500 mg é homeopatia, pode dar 1 grama mesmo, sem medo de ser feliz, de 6 em 6 horas e pedir para antecipar se precisar. Então para 4 horas já te ajuda bastante. Tem algumas vezes a pessoa sente muita dor durante o dia, mas à noite dorme tranquilo. Então deixa um intervalo de 4 em 4 horas enquanto está acordado e aquele intervalinho de 6 a 8 horas à noite. Não precisa acordar de madrugada para tomar o remédio. E o paracetamol? O paracetamol, a dose máxima dele é 4 gramas, mas a dose segura para em 3 gramas, que a partir daí já tem um risco bem aumentado de hepatotoxicidade. A dose do paracetamol do SUS é de 500. Se você for ver alguns de venda aí, são 750, né? Mas 500, de 6 em 6 horas, tá lá, 2 gramas por dia. Outra opção seria 500 de 4 em 4 horas, ou 750 de 6 em 6. É um medicamento que, na verdade, vocês vão ver mais pra frente nas outras aulas que a gente vai falar, de dor lombar e artrose, ele não funciona muito bem. Então a gente tem caído em desuso, assim, as indicações são muito pequenas. Tem inclusive um estudo dizendo que a analgesia do paracetamol é equivalente à analgesia de 2 latas de cerveja, ou seja, praticamente nada, né? E eu pessoalmente preferiria tomar as 2 latas de cerveja do que o paracetamol. Mas enfim, é só para vocês saberem que a analgesia dele é muito baixa, por isso que a gente não indica como primeira linha. E a aspirina, há controvérsias, assim, uso ortopédico de indicação de primeira linha não tem, a gente indica dipirona mesmo, né? Tem gente que gosta muito da aspirina, mas
pelo menos o efeito dela de anti-inflamatório é muito mais intenso, então você já vai ter mais um desconforto gastrointestinal muito maior. E falando dos anti-inflamatórios, vocês têm que lembrar aquela cascata do ácido araquidônico, né? Então lembrem dele lá, das ciclooxigenases, e que a gente tem a ciclooxigenase do bem e do mal, né? Então, a 2 é a que vai perpetuar a inflamação, e a 1 é aquela que é importante para a função hemostática, gastrointestinal, proteção gástrica, diferenciação de macrófagos, ação renal. Então, o grande problema dos anti-inflamatórios é que quando eles inibem tanto COX-1 quanto COX-2 sem selecionar, você está fazendo mal para o organismo. E lembrem que os corticosteroides agem lá em cima no ácido araquidônico, então o negócio é pior ainda. Então, eles inibem tudo. Então, por isso que os efeitos dos corticoides anti-inflamatórios são muito maiores, mas lesivos também são muito maiores. Mas ainda dos anti-inflamatórios, eu sempre gosto de falar das 6 razões pelas quais você não deve usar, né? Se for usar, use com parcimônia, né? Sabendo o que você está fazendo. Então, a primeira coisa, risco de lesão renal. Não é incomum, você com certeza ou já viu algum paciente, ou já conheci algum médico que atendeu um paciente que tomou anti-inflamatório e foi para hemodiálise, né? Já aconteceu comigo, uma dose e o paciente foi para hemodiálise. Em compensação, a aplasia medular, nunca nem vi, nem ouvi falar de alguém que tenha visto pela dipirona. Discrasia sanguínea, então alteração da coagulação. Úlcera gástrica, extremamente comum, extremamente frequente, eles reclamam muito de dor de estômago de usar anti-inflamatório. Aumento do risco de infarto, aumento do risco de derrame e hepatotoxicidade. Então são 6 razões pelas quais os anti-inflamatórios têm que ser usados com parcimônia. Algumas regras, então 6 regras para você não usar. Depois de 65, não use mais, né? O risco é muito grande de lesão renal, não vale a pena. Use sempre na menor dose possível. Então, você conseguir uma dose legal, tal, menor dose, menor tempo. Adeque o seu anti-inflamatório ao seu paciente. A gente vai discutir isso. Sempre preste atenção aos efeitos colaterais que podem existir do anti-inflamatório. Conheça bem o anti-inflamatório que você está usando. E conheça os medicamentos disponíveis. A minha dica é assim, tem zilhões de anti-inflamatórios. Então, conheça uns 2, 3 que você se dá bem, que você tem à mão, que você conheça os efeitos colaterais, você saiba bem manejar e fica neles. Diclofenac, ibuprofeno e nimesulida são os piores anti-inflamatórios que existem do ponto de vista de efeito colateral. Naproxeno e celecoxib são os melhores. E os outros ficam lá na meiuca, balaia de gato. Diclofenac, a dose máxima dele seria 150 mg por dia, dura mais ou menos 8 horas, então é um comprimido de 8 em 8. O ibuprofeno, a dose máxima é 2.400, só que ele divide em potências, então 900 mg por dia seria uma dor só analgésica. E aí, assim, se você vai usar um anti-inflamatório como analgésico, para quê? Usa dipirona, que é analgésica pura, tá? Dose anti-inflamatória a partir de 1.800, então seria 600 mg de 8 em 8. Você pode usar de 6 em 6 se quiser, então 600, 6 em 6 para estar 2.400. Mas no geral de 8 em 8 está muito bom. O naproxeno, a dose máxima dele é de 1.000 mg por dia, duração é de 12 horas, então seria 500 de 12 em 12. E o celecoxib, a dose máxima é 400, você pode usar entre 200 e 400 por dia, no geral é 200 de 12 em 12. Esse estudo é muito legal. Eu dei essa introdução para a gente realmente chegar nesse estudo que é a parte mais interessante da discussão de uso de anti-inflamatórios. Então eles publicaram esse no PLOS Medicine sobre o risco cardiovascular de cada anti-inflamatório. É uma meta-análise muito legal que eles fizeram. E aqui está o quadrinho geral, né, com todos eles. Mas a gente vai ver separadamente. Então, o que vocês estão vendo aí? Do diclofenaco, está mostrando risco cardiovascular com uso em baixa dose, que seria até 100 mg, que basicamente a gente não usa, né? E em alta dose, que seria acima de 100, ou seja, 150, que é o preconizado. Veja como o risco cardiovascular basicamente dobra de você usar o diclofenaco. O ibuprofeno, mesma coisa. A dose baixa seria 900, né? A dose alta, a partir de 1.800, você tem um risco de 1,78 cardiovascular. O naproxeno, vejam lá, tanto dose baixa, quanto que seria 500, né, quanto dose alta, que seria 1.000, o risco cardiovascular é muito pequeno. E o celecoxib, nessa parte aqui, ele já mostra que é um risco bem aumentado também. Então, até 200, 1,26 e acima de 200, 1,69. A gente vai falar um pouco mais do celecoxib mais para frente, que tem outros dados que ele mostra. Então, mostrando aqui nas populações de alto risco e baixo risco, né, tem outros dados que ele mostra que o celecoxib seria meio equivalente ao naproxeno. Então vamos lá, vamos ignorar o rofecoxib, ficar no celecoxib.
Na população de alto risco e baixo risco, é basicamente 1,16 e 1,17, então efeito igual. O naproxeno, vejam que interessante, ele cai de 1,29 no baixo risco para 1,23 no alto risco. E o diclofenaco também tem um efeito baixo, isso aí é por causa das doses, né? E aqui que é realmente legal, eles vão comparar o efeito cardiovascular de uma medicação com outra, o risco. Então, vendo lá, por exemplo, o celecoxib, quando você bate ele com o naproxeno, vejam que interessante, o celecoxib tem até uma diminuição de risco em relação ao naproxeno. Quando você bate o naproxeno, por exemplo, com o diclofenaco, né, tem um risco um pouquinho aumentado. Então, mas na verdade o mais interessante desse é essa comparação do celecoxib com o naproxeno. Então vamos lá, falando de novo deles, né? Lembrando, diclofenaco, risco relativo 1,98 cardiovascular. O ibuprofeno, 1,78. Eles terminam o artigo falando isso, que o diclofenaco deveria sair do mercado e que o ibuprofeno era para ser usado só na dose analgésica, que eu não vejo muito sentido. O naproxeno, 1,05, risco relativo na dose alta, né? E o celecoxib, 1,26 na dose mais baixa, né? E 1,60 e tanto na dose mais alta. A que conclusão ele chega, na verdade? Quando ele vai batendo uma coisa com a outra, apesar desse risco relativo isolado, quando ele compara os remédios e tudo mais, ele conclui o artigo com aquilo que eu falei, diclofenaco, deveria sair do mercado. O que tem o melhor perfil cardiovascular é o naproxeno. O que tem um perfil equivalente ao resto seria o celecoxib, né? Só que eles ficam meio assim de liberar por causa de toda a história que já teve com os seletivos de risco cardiovascular. E aí entra um estudo interessante que a Pfizer fez, porque assim, vamos começar, é muito legal a meta-análise, mas ela tem algumas falhas. Então basicamente a falha principal é que eles não pegam os pacientes um a um e vão ver se você estava usando o remédio quando você infartou, né? Eles veem prescrição, veem compra, né, nas farmácias, mas não vem uso. Então é uma relação bem indireta nos estudos que foram incluídos na meta-análise. Então tem essa falha, né? Pode ser que de repente ele estava, eu comprei celecoxib, mas eu estava usando diclofenaco da vizinha, né? Eu tinha diclofenaco em casa, não usei, dei para alguém, né? Então tem esses riscos. Tem um estudo da Pfizer que eles fizeram com mais de 24 mil pacientes que eles realmente seguiram. Então eles deram celecoxib e deram naproxeno e foram seguindo o uso mesmo. E aí viram risco cardiovascular. E eles chegaram à conclusão que o celecoxib é não inferior ao naproxeno no risco cardiovascular. Então esse é um estudo, lógico, você tem o viés que o celecoxib é da Pfizer, né? Mas levando-se em conta que, se Deus quiser, eles seguiram as normas e fizeram direitinho, é um desenho de estudo muito mais bem feito do que os que foram incluídos na meta-análise. E mostra que é não inferior ao naproxeno. E uma última coisa que é importante lembrar, o ibuprofeno ele inibe a ação da aspirina. Então, se você está com um paciente, já tem risco cardiovascular, toma aspirinas por qualquer motivo, né, para diminuir a agregação plaquetária, se você der ibuprofeno para essa pessoa, a aspirina para o seu efeito antiagregatório. E aí, com relação ao tempo de uso, o que eles mostram? Que o risco aumentado cardiovascular se relaciona ao tempo de uso, e do celecoxib, ibuprofeno e diclofenaco seriam 30 dias, né? Voltando à nossa conclusão, não use mais do que 3 a 5 dias de anti-inflamatório. E por fim, falando um pouquinho da nimesulida, a dose máxima dela é 400 mg, mas se você for ver na bula, a dose segura é 200 mg por até 7 dias. A duração dela é 12 horas, então você faria 100 mg de 12 em 12 para dar os 200, né? O grande problema dela é a hepatotoxicidade. Ela foi proibida nos Estados Unidos em 2008 por causa do risco de hepatotoxicidade. Até agora eu não achei nenhum estudo que me convença que ela realmente é segura do ponto de vista hepático. Você pode até argumentar, nos Estados Unidos eles proibiram a dipirona também. Sim, mas a gente tem vários e vários estudos mostrando que a dipirona é segura e a gente não tem vários e vários dizendo que a nimesulida é segura. Então, por via das dúvidas, pelo bem do fígado, pela sua segurança e do paciente, não use a nimesulida. Então, resumindo, de tudo que a gente viu aqui, o que a gente tem no SUS? Diclofenaco e ibuprofeno, infelizmente. São os piores que a gente tem, mas são os que a gente tem. Então, se não tiver escolha, são esses dois. Eu usaria mais ibuprofeno porque o risco cardiovascular que ele não quer é menor. A gente vai de 1,98 para 1,70 e tanto, né? A melhor proteção cardiovascular é o naproxeno, isso não tem discussão. O celecoxib pode ser não inferior, mas ainda assim o naproxeno em todos os estudos está na frente. Então lembrando que antes de 12 em 12.
Com relação ao gastrointestinal, aí sim vale a pena você usar o celecoxib, porque ele vai ter essa proteção gástrica e ele vai ter um efeito cardiovascular muito semelhante ao celecoxib. Sua outra opção seria usar o naproxeno, e aí são estudos que são feitos na Inglaterra falando, o ideal é o naproxeno com um inibidor, um antihistamínico, por exemplo a ranitidina, em vez de você usar o inibidor de bomba. E aí porque inibidor de bomba, de prótons, né, o omeprazol entre outros, tem o risco aumentado de Alzheimer, de osteoporose, de câncer, então evita-se usar, né? Você voltaria para os antihistamínicos que são os mais clássicos. Dos que você deve evitar, então nimesulida pela hepatotoxicidade, diclofenac e ibuprofeno são os piores do ponto de vista cardiovascular. Outros medicamentos, falta estudo em grande número, mas está tudo lá na meiuca, do balaio, né? Cuidado com as comorbidades, então sempre que você for passar um anti-inflamatório, pergunte se ele é diabético, se ele é hipertenso e tudo mais. E não use continuamente, né? Então a gente mostrou lá mais para trás que o uso de mais de 30 dias aumenta o risco cardiovascular bastante, né? Não tem sentido você usar um anti-inflamatório continuamente. Muito bem, falamos então bem dos analgésicos simples e anti-inflamatórios. Vamos agora para os opioides. Então, como que funcionam os opioides? Eles vão agir lá no sistema nervoso central, especificamente no receptor Mi. Lembrem que existe receptor Mi no trato gastrointestinal, então é por isso que os opioides vão dar constipação, vão prender a bexiga e tudo mais, né? E lembrar que eles têm os efeitos colaterais importantes, principalmente depressão respiratória, bradicardia, né? E o rebaixamento do nível de consciência. Então essa é a grande preocupação de se usar os opioides. Eles são divididos em fortes e fracos, de acordo com o seu poder analgésico. Então na tabelinha que vocês estão vendo, os fracos quais são? O tramadol e a codeína. E os fortes, morfina, metadona, dolantina, fentanil, oxicodona e buprenorfina. A gente vai falar um pouquinho dos mais interessantes. E vocês já viram que eu deixei a codeína em vermelho, então tem um motivo muito claro, né? Por quê? Para você não usar. Como que funciona? A codeína é um opioide fraco, a sua dose de apresentação é de 30 mg, a posologia é de 8 em 8, mas ele basicamente dura 4 horas só. Outra coisa muito importante, a dexametasona, que o pessoal adora da injeção, né? Então é um clássico do PS, dexametasona, né? Sai de uma injeção, dexametasona com vitamina B, um cetoprofeno, então você pega e junta um corticoide com anti-inflamatório não esteroidal, que não se deve fazer, e para casa, codeína. E aí você vai ver que a dexametasona inibe a metabolização da codeína, ou seja, você não está ajudando o paciente em absolutamente nada. Isso aqui é interessante, tem alguns dados, então para vocês pensarem aí, ó, tem as porcentagens 30%, 2% e 10%, e o metabolismo da codeína, então hipermetabolismo, sem metabolismo e hipometabolismo. A ideia aqui é vocês ligarem um no outro, então façam seus chutes aí, eu vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem, para vocês verem como o metabolismo da codeína é alterado. Olha lá. Então, 30% dos pacientes têm um hipometabolismo de codeína, quer dizer que você dá e ela funciona menos do que seria esperado. 10% não tem metabolismo, então você está dando e 10%, um em cada 10 não vai metabolizar nada da codeína. E 2% tem um hipermetabolismo, então são aqueles que vão tomar codeína e vão ter um risco maior de depressão respiratória. Então, resumindo, 42% das pessoas que usam codeína têm alguma alteração do metabolismo. E aí fica a dúvida, não está funcionando por quê? Porque realmente a dor é muito intensa ou porque a codeína não está sendo metabolizada adequadamente? Então esse é um dos grandes motivos pelos quais eu não uso a codeína. E lembrar que é proibido para crianças porque ao nascimento eles só conseguem metabolizar 25% da codeína. Então você tem um risco muito grande de depressão respiratória. E só a partir dos 12 que realmente vai ter a função normal. E o tramadol? O tramadol é um opioide fraco, bastante seguro, bastante tranquilo de se usar. Dose usual de 50 a 100 mg. Dose máxima 400 por dia. Então dá para você fazer 100 de 6 em 6, 100 de 8 em 8. Tem alguns truquezinhos. Então idosos, como tem os efeitos colaterais, tipo náusea, tontura, constipação, você pode dar 50 e diminuir os intervalos. Então de 4 em 4, 3 em 3 horas. Eles se dão melhor assim. E aqui é o interessante, quando que você vai passar do opioide fraco, então quando você vai subir aquele degrau que a gente falou do OMS, né? A Sociedade de Dor atualmente tem pensado muito mais em você usar baixas doses de opioide forte do que altas doses de opioide fraco.
por causa dos efeitos colaterais. Então, tramadol, quando você está tendo que usar mais que 200 mg por dia, é um indicativo que você poderia mudar para o seu opioide mais forte. Ele está com tramadol de horário e mais tramadol se necessário. Está usando mais de 4 resgates por dia, né? É uma indicação de você precisar mudar para o opioide forte. Ele estava usando 100 de tramadol, subir para 150. Eu estava usando 200, subir para 300, então subiu 50% da dose. É um indicativo de sair de um fraco e ir para o forte. Morfina, então falando dos opioides fortes. A morfina é uma medicação de escolha para crianças, então você tem lá mais ou menos 0,1 mg por quilo, até de 4 em 4 horas. O limite é 2,5 por dose. Ele é um medicamento muito seguro, você pode usar sem medo, né? Seguindo logicamente as doses indicadas, né? Você pode usar sem medo. Para adultos, você pode usar 4 mg a cada 15 minutos, até se precisar, sem ter a preocupação do rebaixamento. Até hoje, lembrando, né, que a depressão respiratória ela é progressiva, então não é que ele vai tomar e do nada, né? Se você estiver observando o paciente, você consegue ver a tempo. Até hoje nunca precisei usar essa de 15 em 15 mais que 2 doses, sabe? Deu uma, não deu certo, repeti em 15 minutos, na segunda nunca vi não resolver. Metadona. Metadona é um medicamento um pouco mais difícil de se usar, você precisa de receita amarela, né? Todos os opioides, na verdade, são muito difíceis no SUS. Receita amarela complica ainda mais. Mas a metadona, para quem está acostumado, é um remédio muito bom. Então, você tem que usar a tabela de equivalência, você tem que usar uma dose maior nas primeiras 48 horas, como o idantal, para você metadonizar, por assim dizer, e aí você chegar no nível sérico legal. E lembrar que, na verdade, ela demora. Então, por exemplo, se você quer um efeito dela de manhã, você vai mexer na dose da noite, porque até ela realmente funcionar vai ser de manhã. Ela é um pouquinho diferente. E a gente entra num outro opioide forte que é muito bom, que é a oxicodona. Então, antigamente ele era mais complicado de prescrever, mas agora é só com receita branca dupla carbonada. Tem um risco de adição muito mais baixo que os outros. E aí é marcante o Oxycontin, que é de uma das empresas que produzem. Ele não adianta, você não consegue tomar ele de outra forma que não seja ingerir. Então você pode tentar quebrar, você não consegue. Se quebrar, ele vira uma pasta que não dá para você inalar e não dá para você injetar, né? E tem muito menos efeitos colaterais. Então, as doses, né, as apresentações 5, 10 e 20 mg. Você pode usar de 12 em 12 ou tem tido uma tendência agora até de 8 em 8, conforme a necessidade. Então, o que é interessante na oxicodona, por exemplo? Tá com dor durante o dia. Eu tomo de manhã, 6 da manhã e 6 da noite. Eu estou usando e não está zerando a dor, então das 6 da manhã às 6 da noite eu estou com dor ainda, você pode subir a dose. Então, está tomando 10 de manhã, toma 20 de manhã. Não, eu estou usando e está funcionando legal, mas eu tomo às 6 da manhã e lá pelas 2, 3 da tarde a dor voltou. Então você vai mexer no intervalo, você deixa de 8 em 8. Então tem diferença de ele não atinge a intensidade suficiente, né? Ele não dura o suficiente. Então você pode baixar o intervalo se precisar. No geral, 40 mg por dia seria uma dose máxima de ortopedia, mas na oncologia você pode ir embora até 160. Também nunca precisei. E um outro opioide muito interessante, muito mesmo, é a buprenorfina. Esse é um opioide sensacional. Já existe no mercado nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Extremamente seguro. Aqui no Brasil ele só tem um nome de venda, que é o Restiva, né? Ele é um adesivo que como vocês veem na imagem aqui, você cola aqui na região, nas costas mesmo. Não é a região que dói, então o paciente muitas vezes se engana com isso. Tô com dor na lombar, vou pôr na lombar. Não, é aqui. É por questão de absorção, né? É igual aqueles petzinhos de rivastigmina. Ele não satura os receptores igual aos outros, então a saturação baixa é de só 15%. E não tem um efeito teto, então você pode ir subindo à vontade, né? Muito poucos efeitos colaterais. As formas de apresentação são iguais da oxicodona, então 5, 10 e 20 são os adesivos, né? Você pode colar para, eu quero 15, cola um de 10 e um de 5, né? Eu quero 35, 20, 10 e 5, né? Você vai trocar uma vez por semana só e ele fica liberando. E como a varfarina, ele demora um pouco para começar, então geralmente 72 horas para ter o efeito realmente de analgésico. Então nesse comecinho é igual com a varfarina, você vai usar a heparina, né? Nesse aqui você está com o Restiva, né? Com a buprenorfina, você vai usar a oxicodona antes, nos primeiros 3 dias. Funciona muito bem. O que acontece? Primeira semana, mais ou menos. Segunda semana, eles estão super bem, estão adorando, estão amando você.
Terceira semana eles voltam falando que pioraram porque eles ficaram tão bem, mas tão bem que resolveram ir dançar e aí estragaram tudo, né? Então aí você precisa subir a dose. Passando dos opioides então para os antidepressivos. Qual que é a ideia? Uma dor crônica com componente depressivo são os que se beneficiam mais. Lógico que não precisa ter obrigatoriamente componente depressivo, mas é interessante, né? Tem um mito que é assim, não, a dose é determinada para dor e determinada para antidepressivo, então obrigatoriamente você vai ficar sempre nessa dose de dor. É um mito, você pode subir, nada te impede de subir para a dose antidepressiva, né? Lógico que se você não está muito afim de tratar a depressão, não é muito a sua praia, né? Esse é o medo do ortopedista, mas os generalistas espero que levem com tranquilidade isso. Quais você tem? Você tem os tricíclicos, que são os mais clássicos, você tem os seletivos. Os tricíclicos eles têm uma função melhor, do ponto de vista tanto antidepressivo quanto para dor, só que por outro lado tem muito mais efeito colateral. O principal deles é engordar, que é o que eles mais reclamam, é o que a gente não quer, né? Eu sou a 4 horas do Júlio e não quero que ela engorde. Os seletivos já tem um efeito colateral menor, mas também tem uma função um pouco menor, né? Quais que são muito interessantes, que eu deixei marcados aqui? A venlafaxina e a duloxetina. Lógico que no SUS você vai ter lá de tricíclicos, você tem a amitriptilina, que a dose normal é 25 para dor e a partir de 75 é antidepressivo. Você tem a fluoxetina, que é 20 para dor, né? E geralmente a dose usual é 40 para antidepressivo. E falando da venlafaxina e duloxetina, são os mais recentes e tem um efeito para dor muito interessante e um efeito para humor também muito interessante. Então fica aí a recomendação. Venlafaxina de 75 a 150, duloxetina de 30 a 60. E aí, os anticonvulsivantes, a gente vai pensar principalmente numa dor neuropática. Então, é aquela dor crônica, por exemplo, de lombocetalgia. Então, tem o componente do ciático. Tem esse questionário muito interessante, o DN4, que é basicamente você vai descobrir se é uma dor neuropática ou não, então se ela vai se beneficiar do anticonvulsivante ou não. Então, você vai marcar lá e ver a pontuação que vai te dar. Basicamente, se ela segue aquele padrão de é uma dor que queima, que dá choque, que tem hipoestesia, né? É uma dor neuropática, não tem muito mistério, né? Isso é interessante vocês saberem que existe esse questionáriozinho, um questionário super fácil de aplicar e te direciona para você não usar desnecessariamente. Então, falando dos anticonvulsivantes, a principal preocupação nossa é da função hepática, lembrando que precisa dar uma monitorada periódica na função hepática. E qual que você vai usar? O que a gente tem? No SUS tem a carbamazepina, que seriam uns 200 de 8 em 8, só que dá um sono do caramba. Você tem a gabapentina, que a dose legal para dor é de 1.800 a 2.400 por dia. E aí vai muito comprimido e muito efeito colateral, também dá bastante sono. E fora do SUS você tem a pregabalina. Tem alguns lugares que até conseguem no alto custo, mas é difícil. O que é interessante da pregabalina? Ela tem tudo que é de bom da gabapentina, só que tem muito menos efeito colateral. Então a dose dela é 75 a 150, mas você pode chegar até 600. Também nunca precisei. Geralmente 150 está muito bom. Com poucos efeitos colaterais, né? Então tinha uma senhora do quadril que eu tratei com pregabalina. Tinha uma dor que melhorava com nada, que melhorou só com a pregabalina. Então a gente começou com 75, foi também com 150, estava ótimo, virou outra pessoa. E é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês consigam direcionar bem o seu tratamento de dor a partir de agora. Guardem bem esses conceitos. Então, qual analgésico usar, qual anti-inflamatório escolher. Usar um anti-inflamatório dose baixa, o menor tempo possível, né? Não esquecer de adicionar os outros medicamentos, então opioide quando precisar, antidepressivos, se tiver um componente depressivo ou se realmente tiver interesse na dor crônica, anticonvulsivante na dor neuropática e as outras terapias não medicamentosas. Então não esqueçam, perda de peso, fortalecimento muscular, físio, TO, grupos de atividades da unidade, atividades de medicina complementar, então acupuntura, Lian Kun, Tai Chi Chuan, entre outras que podem ter aí disponíveis na rede, certo? E nós nos vemos na próxima aula, até mais!